Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Fahmy hoje traz para nós uma bela lição, continuando, acompanhando aquela desgraça, aquela tragédia, o massacre dos nossos irmãos na Palestina. Ele traz dois versículos do Alcorão Sagrado, em que Deus Todo-Poderoso diz: certamente mensageiros antes de ti foram desmentidos, ou seja, Deus se dirigindo ao seu profeta, ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que as bênçãos e a paz de Deus estejam com ele. E eles pacientaram ao serem desmentidos e foram agredidos até que nosso socorro lhes chegasse. Ou seja, Deus avisando o profeta de que mensageiros que o antecederam sofreram muito. Foram atacados, agredidos, castigados pelos idólatras e inimigos da fé. E não há quem troque as palavras de Deus, e por certo chegaram-te alguns dos informes dos mensageiros. Em outro versículo também, no mesmo caminho, na mesma linha, Deus diz: certamente enviamos antes de ti mensageiros a seus povos, e chegaram-lhes com as evidências, então vingamo-nos dos que foram criminosos, e foi dever que nos impendeu socorrer os crentes. Então Deus está dizendo ao profeta também que ele nunca, jamais abandona os crentes, abandona os fiéis. E quem são os crentes? E aí a gente chega no assunto de hoje: as pessoas que têm perseverança, as pessoas que têm paciência. E o tema escolhido pelo Sheikh hoje foi: a vitória vem com a paciência, vem com a perseverança. Ele trouxe um hadith, um dizer muito bonito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, um hadith um pouco longo, lindo, em que Abdullah ibn Abbas, ele estava na garupa, na montaria, com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele ainda era menininho, jovenzinho, criança. E o profeta diz: ó ghulam, em árabe, ya ghulam, ó rapazinho, ó menino, eu te ensinarei algumas palavras, ou seja, palavras de aconselhamento. Se traduzido ao pé da letra, ele diz: proteja a Deus e Ele o protegerá. Mas como assim? Como a pessoa vai proteger a Deus? Na realidade, ninguém protege Deus. O significado é: mantenha Deus em sua consciência. Em outras palavras, proteja a sua religiosidade, a sua espiritualidade, a sua fé. Proteja, preserve, mantenha, garanta sempre na sua consciência a sua relação, o seu vínculo com Deus Todo-Poderoso. Esse é o sentido. E Ele o protegerá, Deus te protegerá. Mantenha Deus sempre em sua consciência e Ele estará junto a você. Então, sempre que nós nos mantemos vinculados, nos mantemos próximos a Deus, Deus nos protege, Deus provê, Deus garante. Essa é a regra dele. Quando pedir algo, peça a Deus. Quando precisar de ajuda, procure a ajuda de Deus. Outra regra também: sempre quando a gente precisa de apoio, de ajuda, de alguma coisa, para quem que a gente vai pedir? Eu vou pedir para os pais, para o amigo, para o vizinho, para o prefeito, para o delegado? Dá um jeitinho para mim? Isso não existe no Islã. Eu peço a Deus, Deus é que vai me apoiar. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que se baseia na troca de favores. Isso é muito errado. Tráfico de influência, isso não existe no Islã. Quem nos apoia, quem nos ajuda, quem nos garante o benefício? Somente o Criador. E saiba que se a nação se unisse para juntos beneficiá-lo em algo, eles não o beneficiariam, exceto aquilo que Deus decretou ou destinou para você. E se eles se unissem para prejudicá-lo, eles não o prejudicariam em nada, exceto aquilo que Deus decretou ou destinou para você. Esse pedaço aqui é importantíssimo, gente.
profeta está dizendo: imagine que o mundo inteiro se uniu para te ajudar. Ninguém vai conseguir fazer absolutamente nada por você se não for com a permissão de Deus. E o oposto também é válido: se o mundo inteiro se unir contra você, ninguém vai arrancar nenhum fio de cabelo da sua cabeça, do seu corpo, se não for com a permissão de Deus. E essa regra é muito clara, é muito visível na realidade que os nossos irmãos palestinos enfrentam lá. Um inimigo opressor e um mundo inteiro, que apesar de apoiar com passeatas e manifestações, mas os governos, a maioria dos governantes, não faz nada, não faz absolutamente nada. Nenhum país declarou: nós vamos entrar, nós vamos nos unir, vamos abrir caminho para que chegue água, alimento. Ninguém faz absolutamente nada, só fala, todo mundo fala. Os governantes dos países árabes, que deveriam dar o exemplo, só falam, não fazem mais do que falar. E essa é a regra: se o mundo inteiro se unir contra ti, nada vai acontecer se não for permissão de Deus Todo-Poderoso. E ele encerra essa narração dizendo: as penas foram levantadas e as páginas secaram. Significa o quê? Que tudo, gente, tudo está escrito. Tudo o que vai acontecer, o que já aconteceu na nossa vida e na história da humanidade, já está escrito. Deus já sabe o que vai acontecer. Então quer dizer que se eu fizer algo de errado, eu posso dizer que, estava escrito? De jeito nenhum. Tudo o que acontece na vida do ser humano, tudo aquilo que ele fez de bom ou de ruim, todas as nossas ações foram por escolha. O ser humano, ele tem o direito à escolha. Deus deu para ele essa opção. Você escolhe, mas depois você paga. Então, ninguém sai isento da prestação de contas, mas Deus já sabe o que cada um pensa, o que cada um sente, o que cada um vai fazer. E uma outra narração, também do mesmo hadith, uma outra versão: mantenha Deus em sua consciência e o encontrará perante você. Mantenha-se conectado com Deus em tempos de prosperidade e Ele se manterá conectado a você em tempos de adversidade. Isso é também outra grande lição. Nós achamos que quando tudo está bem, tem um emprego, tem dinheiro, tem saúde, tem esposa, tem marido, tem filhos, tem carro, tem casa, está tudo tranquilo no lado material, o ser humano se esquece do seu Criador. Ele se esquece de agradecer a Deus. E ele curte, ele aproveita aquilo que ele tem de material. Ele vai viajar, ele vai passear, ele compra roupa, ele compra carro. Ele aproveita e fala: Deus me deu, eu tenho que aproveitar. Tenho que aproveitar a vida. Esse é o sentido totalmente torto, deturpado de aproveitar a vida, curtir o material. Isso não é aproveitar a vida. Nesse hadith fica muito claro que todas as pessoas que se mantêm conectadas a Deus, em todos os momentos da sua vida, principalmente durante os momentos difíceis, eles podem ter certeza que sempre estarão acompanhados do Criador. Ninguém aqui, gente, vai ser jovem para sempre. A nossa idade vai passar, o tempo passa, nós envelhecemos. Ninguém aqui vai ter saúde para sempre, a saúde vai embora. Ninguém vai ter dinheiro sempre, o dinheiro vai embora. A situação muda, as nossas condições mudam o tempo todo. Para quem acha que tem uma vida estável, acorde antes que seja tarde demais. Porque quando essa condição mudar, e aí eu vou falar: oh meu Deus, me salva, me ajuda, Ele pode me abandonar. Por quê? Porque quando Ele me deu tudo, eu mal lembrei de agradecer. Eu mal pensei: puxa, da onde veio tudo isso? Oh, vem de Deus tudo. Oh meu Deus, obrigado. Obrigado pela comida que tem na mesa hoje. Amanhã posso não ter. Continuando nessa mesma narração,
O profeta diz: saiba que aquilo que não lhe atingiu jamais teria condições de lhe atingir, e aquilo que aconteceu consigo jamais teria possibilidade de não lhe acontecer. Ou seja, está escrito. Se era para acontecer, gente, não tem nada que eu possa fazer para impedir. Mas se eu não tivesse passado por aquele caminho. Mas se eu não tivesse chegado tão tarde. Se. E quantas coisas acontecem na nossa vida? Problemas, atribulações. Bate o carro, alguém falece num acidente. E N outros problemas que a gente sempre fica pensando: se eu não tivesse feito tal coisa. Estava escrito, se aquilo estava determinado que ia acontecer comigo, não tem nada que eu pudesse fazer para impedir, a não ser, obviamente, aquilo que depende das minhas escolhas, no sentido do meu comportamento, na minha relação com os demais. Aí sim eu tenho que me arrepender para não cometer os mesmos erros de novo. E esse dito, o profeta sallallahu alaihi wasallam encerra com uma frase maravilhosa, dizendo: e saiba que a vitória vem com a perseverança, a paciência, o alívio acompanha a aflição e a dificuldade acompanha, a facilidade acompanha a dificuldade, ou a dificuldade é seguida, acompanhada pela facilidade. Perseverança, gente, paciência. Em todos os relatos que a gente tem na história, se a gente analisar com carinho o conteúdo do Alcorão Sagrado, fica muito claro que Deus Todo-Poderoso, Ele socorre os crentes, Ele socorre os fiéis. Mas quem são os crentes, quem são os fiéis? Aqueles que aguentam até o final. Imaginem se diante de qualquer dificuldade, qualquer problema, o socorro de Deus vem rapidinho, relâmpago, caiu de repente. É muito fácil. Não fica distinto nem para nós quem é aquela pessoa que realmente tem consciência de Deus no seu coração, que preserva Ele, daquele que é só da língua para fora, da boca para fora. Crença, gente, fé, aliado à paciência, à perseverança, é algo que aparece somente nos momentos difíceis da nossa vida. Não é na farra, não é na festa, não é na alegria. É só nos problemas, é só na dor, é só na doença, é só no sofrimento, é só nos momentos de tristeza. E a gente não cai em depressão, a gente não se entrega. Por quê? Porque nós confiamos em Deus. O Sheikh lembrou um outro versículo do Alcorão Sagrado: Inna Allaha ma'as-sabirin. Certamente Deus está com os perseverantes, os pacientes, aqueles que têm paciência. A gente precisa aguentar. Tudo aquilo que vem rápido, gente, é uma regra. Veio rápido, vai embora rápido. O ser humano precisa aprender a dar valor. E o nosso Criador, Ele sabe disso melhor do que ninguém, porque foi Ele que nos criou, Ele que nos colocou aqui. Então confiem que a solução vem, o socorro vem, mas a gente precisa aguentar, precisa resistir. O Sheikh ainda falou que essa regra é válida até o ponto que nós vimos na história da humanidade, quando os hipócritas se destacaram dos fiéis, dos crentes. Por quê? Porque eles não aguentam conviver com sofrimento, então eles se afastam, e aí fica claro quem são de fato os crentes, quem são os fiéis. E ele trouxe um outro hadith para fechar, uma outra narração do nosso querido amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, em que ele diz que Deus certamente apoia a umma, a sua nação dos muçulmanos, dos crentes, dos fiéis, porque eles se dedicam às suas súplicas, às suas orações, à salá e às suas adorações. Eles se mantêm fiéis na sua prática, na sua espiritualidade. E essa é a regra, esse é o sistema que nós devemos adotar. Ele diz na sua sinceridade. Sinceridade, gente, algo que falta. O muçulmano, ele precisa ser sincero consigo mesmo. Aqui dentro, nosso coração tem que estar limpo. Tem que estar limpo. E esse é o exemplo
prático que nós aprendemos de quem? Dos nossos irmãos palestinos. Cada dia que passa nós admiramos mais e mais os nossos irmãos lá. Nós ficamos tristes, arrasados com as imagens que a gente vê diariamente, e essa semana do hospital sendo atacado, os bebês na UTI morrendo, nenenzinhos, gente, recém-nascidos, pessoas que acabaram de sair debaixo dos escombros, dizendo: La hawla wa la quwwata illa billah. Não há força nem poder a não ser de Deus, exceto de Deus, com toda tranquilidade, com toda a fé. E nós ficamos tristes, as pessoas dizem que é um povo que está aprisionado, geograficamente, fisicamente, sim, eles estão presos, mas em seus corações e suas mentes, eles são os únicos que estão livres. Presos somos nós, aprisionados estamos nós, vítimas, prisioneiros do nosso materialismo, das nossas ilusões, das nossas vontades, achando que porque a gente vive num mundo ocidental, num país como o Brasil, livre, eu tenho liberdade, eu sou prisioneiro de mim mesmo. Felizes são os nossos irmãos que atingiram esse grau de fé, esse grau de consciência, de um momento tão pesado, tão difícil, há mais de um mês, debaixo de massacre, debaixo de bombardeio, eles sempre lembram de Deus Todo-Poderoso. E nós aqui, será que a gente aguentaria meia hora no lugar deles? É para nós refletirmos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.